Na Guerra Civil da Síria, que aconteceu há 14 anos, houve um conflito ali que deixou cerca de 380 mil mortos, né? Devastou muitas cidades, para quem lembra da Guerra da Síria. Aqui a gente tem um gráfico de por que a população toda apoiou o fim do Assad. Além de ser uma minoria étnico-religiosa, eles foram responsáveis, ali, o governo da Síria, junto com o apoio russo e do Hezbollah, pelo extermínio ali de cerca de 156.329 sírios. E grupos de oposição, mais 34.606, né, tentando derrubar o regime. Tá? Aqui o Estado Islâmico, mais 13.996, forças russas diretamente 7.200 e tal. Então, o governo da Síria apoiado, né, depois pelas forças russas, outros e tal, e aqui os outros grupos. Beleza? Então, isso cria um cenário, sim, para falsa paz. Tá? Pode ser que não seja isso? Pode. A gente está fazendo uma interpretação aqui do que pode ser o futuro. Ok? Olha aqui os rebeldes da Síria, olha como eles são amistosos. Né? O HTS surgiu como um grupo filiado à Al-Qaeda. Então, essa turma aqui agora tomou o poder. Tá? O Bashar al-Assad caiu. Que não era nada bonzinho, tá? Muito pelo contrário. Então ele vinha assim, como eu disse, ele é apoiado pela Rússia e pelo Hezbollah, diretamente. Quer dizer, recebeu a ajuda do Hezbollah, né? Então hoje eles começam com um discurso bem moderado. Lembrando que o líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, também estava envolvido na formação do HTS. Não estou falando agora do líder do HTS, estou falando o líder do ISIS estava envolvido na criação desse movimento chamado HTS, que hoje toma o poder na Síria. Tá. Interessante, né? Isso cria um cenário geopolítico relativo ao estudo escatológico, profético, muito interessante. Tá? Porque isso acaba levando a um cenário mesmo de possível repentino ataque a Israel, né? Agora por uma outra via, uma via que vem da Síria, porém com apoio turco, que é muito mais forte, por exemplo, do que o exército libanês, ou mesmo o Hezbollah, ou mesmo o Hamas. Então aqui foi o que mudou, né? Aqui a gente tinha os curdos, o governo sírio, os rebeldes lá em cima, tá? Junto com as forças jihadistas. Perceba aqui, aqui nós temos duas cores, né? Amarelo e laranja, aqui nessa parte pequena. Então são grupos diferentes. Forças jihadistas de laranja, que é a maioria, e rebeldes sírios como amarelos. Que recebiam ali a ajuda dos Estados Unidos, né? Também. Assim como aqui embaixo, no sul. Essa turma toda que fez a invasão e levou a queda do Bashar al-Assad. Se juntaram todos, derrubaram Assad e agora vão discutir como é que vão fazer. Mas já estão tratando o líder do HTS, o líder dessa organização fundada pelo líder do Estado Islâmico, com participação dele e tal, como o atual governo da Síria. Então já está assim a coisa, mudou, né? E agora a gente vai ver um pouquinho sobre quem são esses curdos aqui, tá? Caso você não conheça. Depois eu vou falar da relação da Síria com a Assíria do passado. Aqui no jornal Carta Capital, que é um jornal de esquerda, ele comenta sobre quem são os curdos da Síria e por que estão na mira da Turquia. Como eles ocupam terras na Síria e na Turquia também, os curdos são alvos de perseguição e repressão numa relação permanentemente tensa. Tá? Como é esse exército curdo? Até porque a maior parte dos curdos, 15 milhões de pessoas, vive na Turquia. Muitos deles nunca tiveram esse anseio de independência. Não é todo mundo que quer ser independente. Os que querem independência são uma parte. E aí você tem um grupo que são os independentistas, que é o PKK, Partido do Kurdistão. É esse aqui. É o PT do Kurdistão, basicamente. O Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Tá? Ele é bem socialista, na verdade. Ele mescla socialismo com nacionalismo. Tem alguns artigos bem interessantes sobre os curdos. Tem muitas mulheres nesse partido, tá? Ele é um partido, ele tem uma ideologia aqui, ó.
A ideologia do PKK foi originalmente uma fusão do socialismo revolucionário e do nacionalismo curdo. Tá? A imagem aqui não tem nada a ver. Tá? Embora desde sua prisão, o fundador ali, né, tal, tenha abandonado o marxismo ortodoxo é boa, né, e elaborado o que ele chamou de confederalismo democrático. É essa ideia aqui. Então eles trazem uma ideia de confederalismo democrático, tá, uma confederação democrática, porém é aquela ideia democrática mais voltada a uma revolução marxista, né? Como você tem lá a República Democrática Popular da Coreia do Norte, você tem a República Democrática da China, que são locais de partido único, né? Não são democráticos realmente. É uma democracia, um conceito diferente de democracia do que a gente tem no Ocidente, tá? Então, basicamente, eles são totalmente militarizados, é um movimento bem revolucionário, as mulheres fazem parte das forças armadas, tá? Elas utilizam armas, tem um movimento feminista, digamos assim, ali, mas não o feminismo nosso aqui, né? Não aquela coisa woke, é uma coisa ligada às ideias socialistas mesmo. Então, que a mulher vai trabalhar, a mulher vai servir nas forças armadas e tal. Então, você pode ver aqui, tá? A maioria é muçulmano também, mas há uma organização diferente do que os países ali que querem algumas linhas do Oriente Médio ali, como por exemplo o Irã, né, que vai botar as mulheres todas ali com hijab, a força e tal. Não, lá você vê que não é assim, tá? Essa é a Síria curda, essa região aqui dos amarelinhos que a gente viu lá, que tomou o poder, tá? Aqui nessa parte. Então agora provavelmente a Síria vai ter que resolver essa questão. A gente ainda não sabe. Então primeira coisa que vai acontecer é isso. Como eu disse, isso abre margem para o Donald Trump trazer a tal da paz, né? A prometida paz lá, que ele vai colocar paz no mundo e tal. E esses acordos de paz, evidentemente, podem ser e serão, como a gente consegue perceber, apenas uma panela de pressão. Vai continuar aumentando as tensões. Os países que podem entrar em paz, eles vão entrar numa paz momentânea até um segundo momento, onde a coisa toda vai estourar, tá? Ok, deixa eu passar aqui, ok, aqui ó, as mulheres do exército do curdo, né? Esse aqui é a celebração do Dia Nacional do Kurdistão, eu tinha separado aqui, dessa foto. Então esse é o exército curdo, né? Então, faz parte do exército curdo, né? Evidentemente, as mulheres lá, elas lutam. Esse aqui é o fundador, né? O Abdullah Öcalan, fundador do partido aqui, né? Os trabalhadores, né? Estrelinha ali, básica, né? Do Kurdistão. Bom, só concluindo aqui uma notícia importante. Dia 4 de setembro de 2023, lembrando, Putin e Erdogan se reúnem na Rússia em frustrada tentativa de retomar acordo de grãos. Essa relação de Putin com o Erdogan se desgastou muito com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, pelo fato de que a Turquia faz parte da OTAN. Veja, por exemplo, 19 de maio de 2023, Erdogan defende laços com Putin. O Erdogan costumava ser um presidente dentre os membros da OTAN que era mais pró-Rússia. Então ele era mais pró-Rússia. Só que com a pressão dos países europeus sobre ele começou a segurar um pouco esse posicionamento. Não que ele tenha mudado, mas ele deixou de falar, ele ficou mais moderado porque ele tem interesse em entrar para a União Europeia de vez, para ser um país europeu também. Né? Então ele tem esse interesse. E há muita resistência dos líderes europeus quanto a isso, porque parte da Turquia está, né, Istambul, parte de Istambul, cidade muito bonita, inclusive, está no continente europeu, uma parte fica no continente europeu e a outra parte fica na Ásia. Tá? Ela se divide entre Europa e Ásia, no Estreito de Bósforo, que a gente viu ali, esse estreito aqui. Tá? Então a cidade ela está nos dois continentes, é bem interessante isso. E a Turquia é conhecida, aquele pedaço de terra onde fica a Turquia,
também é conhecido como Ásia Menor. Você pode ver aqui essa região aqui sobre o Mediterrâneo. Mas é uma região extremamente importante, porque ela faz a conexão histórica do Oriente Médio, ali de Israel, dos cananeus, fenícios, enfim, para o período grego, para a Grécia. Depois vai ser o período greco-romano, né? E depois vai chegar na Europa com os celtas, enfim, e os demais povos ali, chamados de bárbaros, né? Então, eles fazem essa conexão, historicamente é muito importante, tá? Bom, o Erdogan, então, ele tem essa aqui, ó, dia 14 de novembro, que eu mencionei. Turquia anuncia corte de relações com Israel. Agora, 14 de novembro, tá? Dia 13, endurece relações com Israel, disse o Erdogan, presidente da Turquia. Mais um fator aí favorável ao que eu disse sobre essa questão da falsa paz, repentina destruição, né? Tudo isso. Ele disse também agora, dia 13 de novembro, nós devemos empurrar Israel para um canto, né? Encurralar Israel, temos que encurralar na tradução aqui, né? Então ele fala isso por quê? Ao mesmo tempo que ele tenta fazer uma média com a Europa, com o Ocidente, ele é parte, está na OTAN, ele tem 99,8% da população muçulmana. Ele sofre pressão interna contra Israel, tá? Depois que Israel iniciou a retaliação ali na faixa de Gaza, né? A retaliação ao Hamas na faixa de Gaza. Cenário bastante interessante para o futuro. E agora sobre a Síria, né? A Síria, tá? No período romano. No uso do grego primitivo, os termos Síria e Assíria, ou Súria e Assúria, foram usados quase de forma intercambiável para descrever a Assíria, no norte da Mesopotâmia, atual Iraque. Tá? Mas no Império Romano, os termos Síria e Assíria passaram a ser usados como nomes para regiões geográficas distintas. Síria, no período romano, se referia à região da Síria, o Levante Ocidental, enquanto a Assíria, Assuristão e Atura, na Mesopotâmia, fazia parte do Império Sassânida e apenas muito brevemente ficou sob o controle romano, marcando o auge histórico da expansão romana. Tá? Basicamente, para explicar, a Assíria ela fazia parte da atual Síria, mas ela era maior, ela expandia e tomava uma parte do território atual do atual Iraque. Né? O Império Assíria chegou a dominar a Mesopotâmia, que é essa região aqui, tá? Esse é o rio Tigre, tá? E abaixo dele a gente tem o rio, ou ao sul dele, você vai ter o rio Eufrates, que é esse aqui. Deixa eu pegar o outro mapa aqui que é mais fácil de ver. Então aqui o Tigre, rio Tigre, tá? E o rio Eufrates aqui. Então esses são os dois rios que formam a Mesopotâmia. A Mesopotâmia significa terra entre rios, entre esses dois rios, o Tigre e o Eufrates no caso, que é onde foi a Babilônia, a Suméria, né? E também, quando os assírios dominam, eles se expandem e dominam esse território também. Tá? Então você vê que hoje essa região está dentro do Iraque, ok? Que divide a Síria do Irã, conforme a gente vê aqui. Tá? Agora, eu quero recomendar, nós estamos com um trabalho junto com o canal Yeshua, o curso Cronologia do Apocalipse, que está bem interessante. Tá? O link ele está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Está bem legal, inclusive, tá? O pessoal tá gostando bastante, tá bem complementar assim, o estudo de firmamento que faz o senhor Eduardo, do canal Yeshua, né, junto com o nosso estudo sobre a parte histórica, mitologia, né, isso acaba agregando muito nesse trabalho, então tá bem interessante, tá, pessoal? Assine agora o conteúdo fechado. Cronologia do Apocalipse, com Márcio Pichel, do canal Além da Nuvem, e irmão Eduardo, do canal Yeshua. Venha estudar os sinais e eventos descritos em Apocalipse, como os 7 anjos, os 7 selos, as trombetas, os cavaleiros e os eventos cataclísmicos dos últimos dias,
sob uma perspectiva única que somente estes 2 canais poderiam lhe oferecer. Exploraremos juntos as metáforas e símbolos que carregam mensagens poderosas para o nosso tempo, além de discutirmos os sinais nos céus pela ótica astronômica, astronomia ancestral. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre o significado dos tempos finais, à luz da Bíblia e do entendimento científico, histórico e mitológico. Juntos, vamos percorrer uma jornada que une sabedoria ancestral e descobertas modernas. Junte-se agora a esta jornada, pois o tempo está se cumprindo e o Apocalipse é muito mais do que um livro. É um aviso e um chamado para todos nós. Assine agora a cronologia do Apocalipse e participe de lives semanais exclusivas com os 2 canais, além de dezenas de aulas complementares do Instituto Licentia de Educação, apresentadas por Márcio Pichel do canal Além da Nuvem. Shalom Adonai. Acesse o link na descrição desse vídeo para estudar comigo e com o Márcio. Perfeito. Então esse é o Cronologia do Apocalipse, tá? O link está na descrição desse vídeo, beleza? Para quem quer estudar comigo com o canal Yeshua, é só acessar o link na descrição. Eu fixei aqui também já no chat, tá? Para quem quiser. É só clicar e entrar ali, tá bem acessível, tá bem interessante. Tá? Já tem as 4 lives gravadas, a gente vai fazer mais uma 5ª live bônus e vai trazer algumas novidades aí para continuidade desse trabalho. Porque ele, assim, o pessoal gostou demais, tá, do que está sendo feito ali, a forma que está sendo feito, só focado em Apocalipse comigo e com o canal Yeshua, né? Então ele traz toda a questão do firmamento, eu completo com questão mitológica, histórica, escatológica também, e eu conheci o estudo dele, tá, pessoal? Muita gente fala, o Yeshua tira as coisas da cabeça dele. Não é, tá? Eu conheci o estudo dele, ele me passou algumas fontes do estudo dele, e é realmente um estudo extremamente complexo, tá? Então, quero falar aqui que eu realmente me surpreendi bastante, né, com a qualidade e a profundidade daquele conteúdo. Eu concluo, né, essa live de hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos pela participação, pelo like. E até o próximo vídeo.